Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo doutora Jeane Carla, sou terapeuta naturalista e coach em saúde há 3 anos e sou enfermeira há 9 anos. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos encontra lá no Instagram, @doutora Jeane Carla. Lá no Instagram você vai encontrar também o nosso canal no YouTube, você vai clicar lá na bio e vai conseguir também nos seguir no YouTube, tá certo? Então aguardo você nos seguindo tanto no nosso canal no YouTube, como também no nosso canal lá no Instagram, para que você possa continuar acompanhando nossos conteúdos que estamos postando para vocês, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo. Medo que muitas pessoas têm quando fala de emagrecimento. E esse medo muitas vezes é porque as pessoas correlacionam emagrecimento com passar fome. E talvez você que esteja assistindo agora esteja também pensando dessa forma. É muito complicado emagrecer porque tem que passar fome e passar fome eu não consigo. E eu trago uma boa notícia para você, então, hoje. Te digo que emagrecimento não tem nada a ver, não é sinônimo de passar fome. Muito pelo contrário. Passar fome não vai te trazer benefícios e pode até te trazer um resultado rápido. Você pode até emagrecer passando fome no início, mas provavelmente depois vai te trazer consequências que não vão ser interessantes. Então, esse não é o melhor caminho. Emagrecer não é sinônimo de passar fome. Quando você acredita dessa forma, que emagrecer é passar fome, você vai estar relacionando esse teu emagrecimento de uma forma não saudável a passar mal, muitas vezes a ter hipoglicemia, a baixar a tua pressão. Muitas vezes você pode passar mal fazendo atividade física, até desmaiar. Você pode também ter uma diminuição de concentração, uma diminuição de memória, entre outros fatores, né? Então vai ter alterações tanto hormonais quanto metabólicas que não vão ser interessantes e esse teu emagrecimento não vai ser saudável e te digo mais, não será duradouro. Eu tenho certeza que não é isso que você está procurando. Então, quando a gente fala de emagrecimento, estamos falando de mudança de hábitos, não só na alimentação, mas em outros aspectos também, que vai te trazer saúde e qualidade de vida e, consequentemente, o emagrecimento de forma duradoura, que é o que todo mundo espera. Muitas vezes, esse passar fome que está relacionado com o medo que muitas pessoas têm quando entra em alguma reeducação alimentar, ele vai trazer depois um efeito que a gente chama um efeito rebote, um efeito sanfona. Você perde um pouquinho de peso aqui, daqui a pouco aquele famoso chuta o pau da barraca e você termina engordando tudo que você perdeu e até um pouco mais. Esse não é o objetivo. O objetivo é que você aprenda de forma gradativa, com paciência, mas colocando em prática como você vai emagrecer e que aqueles quilinhos que você perdeu você não recupere mais e que você consiga manter e cada vez perder mais até chegar ao seu peso ideal, ao seu índice de massa corpórea adequado para o seu corpo. Esse é o objetivo. Então, já te trouxe uma boa notícia e acredito que você já entendeu que emagrecimento não tem nada a ver com passar fome. Outra coisa também interessante para a gente falar é que é importante você aprender a se alimentar bem, tá? Então, saber do que você está se alimentando, de que é formado aqueles alimentos. Então, é sempre importante você ter conhecimento. Eu falo que o conhecimento, ele liberta. E quando você tem conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, você não faz apenas por fazer. Eu estou fazendo porque aquela blogueirinha, aquela nutricionista, aquela terapeuta naturalista, aquele nutrólogo indicou. Não, eu estou fazendo porque eu aprendi que isso aqui é importante, isso aqui vai me trazer tal benefício, isso aqui vai me ajudar de tal forma, isso é importante. Por isso, esteja sempre acompanhado de um bom profissional, escolha sempre alimentos de qualidade e também escolha bons livros, bons blogs, bons sites, bons Instagrams, bons canais do YouTube, onde você encontre qualidade naquela informação e que você tenha total confiança no conhecimento daquele profissional.
certo? Então, isso é muito importante. E leia, compre livros que vão te ajudar nesse processo. É importante que, enquanto você estiver nesse processo de emagrecimento, você também busque conhecimento. A leitura, ela é libertadora e ela vai fazer com que você aprenda sem cair nessas dietas modinhas ou sem fazer algo porque alguém está fazendo, e sim saber aquilo que você precisa fazer e por que você está fazendo, certo? Isso é bastante importante. Outra coisa também que é importante é a gente desmistificar a alimentação de nutrição. Comentamos em outro vídeo que muitas pessoas estão alimentadas, mas não estão nutridas. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. A alimentação nada mais é do que você selecionar aquele alimento, preparar e você se preocupar com o fornecimento daquele alimento. Isso é alimentação. Já a nutrição não. Nutrição é um estudo, né, dos componentes que é formado aquele alimento e de que forma aqueles componentes vão ajudar a fazer o teu organismo trabalhar de forma satisfatória para poder te trazer bem-estar e qualidade de vida. Então, como o carboidrato ele vai ajudar a melhorar a minha saúde? Como o meu organismo vai funcionar melhor se alimentando de carboidratos? A proteína, qual é a função dela? Eu preciso ter proteína na minha alimentação? E as gorduras? Na dieta eu preciso tirar a gordura ou existem gorduras boas que são importantes eu estar utilizando para manter o meu corpo saudável e também vai ser importante para o emagrecimento? Então, tudo isso é estudado na nutrição. Então, você pode comer, por exemplo, um alimento, matar a fome, mas não estar nutrido. Não sei se você já observou. Algumas mães, quando levam as crianças no médico, o médico diz assim, o pediatra diz assim, por exemplo, ele está desnutrido. Só que a criança está bem gordinha e a mãe pensou que deixando essa criança gordinha, consequentemente, ela estaria saudável. Mas ela está sendo alimentada, mas não está sendo nutrida. Como é que uma criança que está gordinha está desnutrida? Muitas pessoas não conseguem relacionar isso. Acham que a desnutrição é só a criança estar bem magrinha com os ossinhos aparecendo. É justamente sobre isso que a gente está falando agora. Aquela criança ela está se alimentando, mas provavelmente ela está se alimentando de muito sódio, de muito açúcar, de muitos conservantes, alimentos industrializados, muitos lanchinhos que estão fazendo ela ganhar peso, mas não está nutrindo as células dela e, consequentemente, aquela criança ela não está saudável, mesmo estando com um pezinho bonitinho, está com o rostinho coradinho, mas por dentro o seu organismo não está nutrido, certo? E aquela criança adoece com facilidade, qualquer resfriado que vai passando pega aquela criança vive doente, internada, mesmo não estando magricelinha. Então, muita gente tem essa impressão que uma criança ou um adulto que está cheinho, ele está mais saudável do que uma pessoa que está magrinha, porque acha que a pessoa que está magrinha está desnutrida. E peso não é sinônimo de estar nutrido ou desnutrido, certo? Então, espero que tenha ficado bem claro isso para vocês, porque você pode estar alimentado, mas aquele alimento pode não estar lhe nutrindo. Então, isso é bastante importante. E sempre escutamos algo que é bem recorrente. As pessoas perguntam, vou começar semana que vem. Segunda-feira eu começo. E aí espera, digamos que hoje seja quarta-feira, por exemplo. E aí espera chegar a próxima segunda para começar. Ou, por exemplo, a gente escuta muito no final do ano o pessoal fazendo aquelas promessas para o ano seguinte, dizendo, não, ano que vem eu vou me exercitar, já vou me matricular numa academia, numa funcional, num crossfit, enfim. E também, ano que vem, eu vou emagrecer 10 quilos, por exemplo. E aí chega no meio do ano e você não saiu do canto. Então, muitas pessoas ficam esperando a melhor oportunidade. Porque meu tempo é muito corrido. Porque eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar meu filho crescer. Vou esperar eu ter um segundo emprego para ter mais dinheiro, mas, consequentemente, vai ter menos tempo. Então, não existe o tempo certo para começar. A única restrição que normalmente eu comento é que as pessoas que querem emagrecer precisam ter cuidado para algumas situações específicas, como, por exemplo, pacientes renal crônico precisam ter um acompanhamento muito mais de perto, porque existem alguns alimentos que eles não devem
comer com tanta frequência, porque são ricos em sódios, mesmo sendo frutas. Existem algumas frutas que são mais ricas em sódios e que não são indicadas com tanta frequência para paciente renal crônico. Por isso que você precisa de um profissional para te acompanhar nesse processo de emagrecimento. Outra coisa também é se você está gestante. Poxa, comecei o meu acompanhamento e descobri que estou gestante. O foco agora é se alimentar bem para que essa criança ela seja gerada com saúde. Esse é o objetivo. Então, emagrecer a gente deixa para depois. É importante que você não engorde tanto na gestação, e sim o necessário, mas que aquele processo de emagrecimento a gente deixa ele um pouquinho mais para frente. A mesma coisa para aquelas mulheres que estão amamentando. Se você está em aleitamento materno exclusivo, que é justamente a criança está só mamando de 0 a 6 meses de vida, essa mulher ela também não deve começar nenhuma reeducação alimentar com foco em emagrecer, tá certo? E sim com o foco de nutrir cada vez mais aquela criança que está se alimentando daquele leite materno. Então, essas são algumas restrições. Como também pessoas acima de 65 anos, que às vezes têm alguns exames laboratoriais alterados, têm algumas carências hormonais, algumas alterações metabólicas, elas também precisam de um acompanhamento bem de perto para elas não terem nenhum déficit nutricional nesse processo de emagrecimento, tá? Então, é sempre importante você estar atento a esses detalhes. Como também crianças. Crianças também precisam de uma dinâmica diferente para emagrecer. Elas podem sim e devem participar de um processo de emagrecimento se elas estiverem precisando e for orientado por um pediatra, ele achar que for necessário se a criança estiver acima do peso. Mas também existem estratégias diferentes para a gente cuidar do emagrecimento de crianças. Então, isso é uma outra situação que a gente deve trabalhar de forma bem específica. A não ser que você esteja em alguma desses métodos que eu falei, for criança, tiver gestante, tiver em aleitamento materno exclusivo, ou for idoso acima de 65 anos, se você não tiver em nenhum, e também não seja renal crônico, se você não estiver se enquadrando em nenhum desses pilares que eu falei, você pode começar as suas mudanças de hábitos, não só da alimentação, mas em geral, hoje mesmo, tá? Então, não espere chegar segunda-feira, não espere o próximo salário, não espere o próximo ano para começar a fazer o que tem que ser feito. Então, você pode começar hoje mesmo a mudar algumas coisas. E eu acho engraçado algumas pessoas que dizem assim, eu não acredito na naturopatia, eu não acredito que dá certo. Eu recebi uma mensagem, são poucas pessoas, mas acontecem, né? Tudo que a gente lança, seja de bom, seja uma novidade, existem pessoas que acreditam e existem pessoas que estão desacreditadas daquele método. E eu acho interessante porque um dia desse um colega chegou para mim no Zap e eu sempre tenho mania de mandar vídeos, vai ter um curso novo de saúde de algum colega, médico, naturopata, e eu saio divulgando, né? O conhecimento, ele precisa ser expandido e conhecimento bom a gente tá para divulgar, para compartilhar com as pessoas. Então, nesse compartilhamento com os colegas, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Jeane, não me manda mais vídeo sobre naturopatia. Eu acho que isso é uma balela, não acredito nisso e eu acho que isso é uma perda de tempo. Eu não perdi tempo respondendo a essa pessoa, simplesmente vi a mensagem, respeitei a opinião dele e não falei mais nada. E muito pelo contrário, eu mostro na prática que isso funciona. Muitas pessoas também comentam que fazer tratamento natural com terapeuta naturalista vai te deixar fraco, vai trabalhar com desintoxicação e vai alterar tuas taxas nutricionais. E eu mostro sempre que, no início do tratamento, eu sempre peço para que as pessoas procurem um médico, procurem uma clínica para fazer exames laboratoriais. Por quê? Além do emagrecimento, a gente também trabalha e também percebe benefícios nos exames laboratoriais. Tem pessoas que, além de estarem acima do peso, está com colesterol alto, está com gordura no fígado, está com hipertensão, diabetes, entre muitas outras queixas. E tudo isso a gente consegue tratar
na naturopatia, inclusive diminuir medicamento dos pacientes que são hipertensos e diabéticos. Isso não sou eu que faço. Isso é o seu médico que, ao longo do tempo, observando as suas melhoras nos seus hábitos, vai perceber que aquele medicamento não está sendo mais necessário. E aí ele vai fazendo o que a gente chama de desmame, retirando, diminuindo, reduzindo aquele medicamento, porque os seus hábitos estão realmente fazendo com que as suas taxas elas fiquem controladas, ou até mesmo curar aquela doença, aquela enfermidade. Então, o interessante da naturopatia é que ela responde a essas pessoas na prática, que ela de fato funciona. E o interessante é que muitas vezes eu percebo que nós acreditamos na indústria farmacêutica, né? O medicamento que é passado pelo médico, a gente compra e acredita que aquele medicamento ele vai curar determinada doença, determinada enfermidade. E tomamos aquele medicamento acreditando que aquele medicamento vai resolver o nosso problema. Mas quando a gente pega a bula daquele medicamento, a gente percebe que ali tem as indicações, né, para que serve aquele medicamento, o que é que ele vai nos trazer de bom, mas sempre tem uma partezinha na bula que fala sobre os efeitos adversos ou as consequências não tão boas que aquele medicamento ele vai trazer para a tua saúde. Então, muitas vezes aquele medicamento ele vai trazer um ataque cardíaco, ele vai trazer um mal-estar, ele vai trazer náuseas, ele vai trazer dor de cabeça, você pode ter um problema renal, um problema hepático, muitas coisas que aquele medicamento ele pode trazer de consequência e sempre vai trazer alguma coisa. Muitas vezes não vai ser todas aquelas consequências, mas alguma consequência aquele medicamento vai te trazer. Então é sempre aquela situação, resolve isso, piora isso. Engraçado que a gente paga um valor muitas vezes muito caro por esses medicamentos que vai trazer um benefício e um malefício, mas a gente confia naquele medicamento. O interessante é que para aquele medicamento ser formulado, ele precisa de matéria-prima. E a matéria-prima é justamente a naturopatia. É uma erva, é uma planta, é um alimento que vai ser tratado em laboratório para que se torne uma substância, um xarope, um comprimido, uma cápsula, para tratar determinada enfermidade. Então, você acredita no medicamento que foi formulado de forma química, que vai trazer efeitos colaterais, mas não acredita na matéria-prima daquele medicamento, que vai trazer os benefícios sem te trazer as consequências. Então, é interessante a gente sempre responder a algumas objeções que as pessoas colocam para a gente em relação à naturopatia de forma prática. Então, se você acredita que a naturopatia não funciona, eu te chamo para colocar em prática. E você vê que realmente ela funciona. Então, nada mais é interessante do que você colocar em prática e ver que funciona. Então, melhor do que alguém falar sobre isso é você experimentar isso e dizer com propriedade que funciona. Eu falo da naturopatia porque eu já experimento a naturopatia e vejo quanto a naturopatia ela me traz benefícios. A gente viu agora recentemente, né, passamos por uma pandemia, né, uma doença que chegou de repente e que foi se alastrando por todo o mundo. Onde eu trabalho, eu só peguei, né, o Covid-19 no segundo ano depois de tomar a segunda dose da vacina. Os primeiros casos de Covid lá na unidade, quem recebeu as ambulâncias dos pacientes fui eu. Inclusive, eu tenho uma patologia que é a leucopenia. A minha medula ela não produz a quantidade de leucócitos, que é um dos componentes do sangue, de forma normal como as outras pessoas. Ela tem uma deficiência já dela mesmo, da minha medula, de não produzir a quantidade necessária que normalmente produz. Mas eu vivo bem com aquela quantidade de leucócitos reduzida. E eu poderia me apegar a isso e dizer, eu vou viver doente, porque os meus leucócitos, eles são diminuídos. Mas muito pelo contrário, eu adoeço muito menos do que muitos colegas de trabalho que têm todos os componentes do sangue nos valores normais. Por quê? Mesmo eu tendo a leucopenia, eu cuido bem da minha saúde, da minha imunidade e, consequentemente, adoeço muito pouco. Inclusive, vi isso acontecer também em relação ao Covid-19. Eu passei bastante tempo para depois pegar a doença. Prova que eu estava cuidando muito bem da minha imunidade, a ponto de, inclusive, quando eu positivei para a Covid, no segundo ano da pandemia, em 9 dias eu já estava boa, sendo cuidada com tratamento natural em casa. E, por incrível que pareça, eu peguei
Covid-19 e peguei dengue, que é uma doença bem endêmica aqui na região metropolitana do Recife, aqui em Pernambuco. Mas em 9 dias eu já estava curada, tanto da dengue quanto do Covid. Não fui entubada, não cansei, não precisei ficar hospitalizada, fiquei apenas afastada do trabalho por conta da questão do atestado, que era obrigatório eu me afastar, mas em 9 dias eu voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido e senti sintomas extremamente leves. Então, isso prova que, se eu cuidar da minha saúde, mesmo eu tendo alguma doença genética, algum déficit nutricional ou algum déficit genético, eu consigo sim ter qualidade de vida. E eu provo isso através da naturopatia, para as pessoas que estão ao meu redor. E é isso que eu te chamo a fazer. Coloque a naturopatia em prática e você vai ver e vai provar para as pessoas, através do seu testemunho, através do seu exemplo, que ela de fato funciona. Então, eu te convido a começar hoje mesmo a fazer as mudanças que você precisa. Então, você não vai esperar chegar segunda-feira, você não vai esperar o ano novo para poder começar a colocar em prática. E o primeiro passo para que, de fato, você mude é primeiro querer. Então, se você está vendo esse vídeo, é porque você tem interesse em mudar seus hábitos alimentares para ter mais qualidade de vida. Então, esse já é o primeiro passo. Continuar acompanhando o nosso conteúdo, assistir às aulas e aí aprender mais para poder colocar em prática. Esse é o primeiro passo. Então, querer é o primeiro passo. Segundo, ter um profissional de qualidade para te acompanhar. Então, se você está aqui, provavelmente você conhece meu trabalho ou foi indicado por algum colega e está confiando nesse conteúdo que eu estou passando para vocês. Então, isso é importante. Outra coisa também é dar pequenos passos todos os dias. Então, a mudança de hábitos, ela não pode começar do dia para a noite de forma gradativa, ou de forma que eu posso dizer rápida. Por exemplo, hoje eu não pratico atividade física, eu durmo muito tarde, eu tomo muito refrigerante, tarará, e de repente, no outro dia, eu simplesmente sou uma alimentação perfeita, eu faço atividade física 5 dias na semana, eu já durmo cedo, já tomo bastante água, isso perfeitamente. Isso não acontece. E se acontecer, isso vai durar pouco tempo, você vai se cansar e, consequentemente, você vai voltar para a estaca zero que você estava antes. Então, toda mudança, ela é gradativa. E ela precisa de pelo menos 21 dias você fazendo esse novo hábito de forma frequente para que se torne um hábito e que você comece a fazer sem nem perceber e sem sacrifícios, colocando esse novo hábito na sua rotina. Por exemplo, quando você era criança e sua mãe lhe acordava de manhã e dizia: fulaninho, vai escovar os dentes. Você não nasceu sabendo que quando você acordasse, você ia ter que escovar os dentes. Alguém te ensinou isso, né? Sua mãe, sua avó, seu pai, algum adulto lhe ensinou e lhe incentivou a isso. Então, você é acostumado a acorda, escova os dentes, toma banho, depois toma café, e aí depois você vai para a escola, para a faculdade, vai fazer as outras atividades, vai ler alguma coisa. Então, isso foi um hábito que ao longo do tempo foi colocado na sua rotina e que hoje em dia você já faz de forma praticamente automática. A mesma coisa acontece com os novos hábitos. Então, por exemplo, hoje você não faz atividade física. De repente, você vai se inscrever em algum local para fazer atividade física ou você vai começar a colocar o seu tênis no pé e fazer uma caminhada. Então, você vai no primeiro dia, vai no segundo, vai no terceiro. O seu corpo ele vai começando a sentir essa necessidade de fazer atividade física, porque ele vai gostando. No início você pode sentir uma dorzinha, um incômodo normal, porque era uma coisa que você não fazia. É a adaptação do corpo. Isso funciona em qualquer mudança, seja na alimentação ou em qualquer outro hábito. Então você precisa continuar perseverando, tá? Continuar focado. Então, se você fizer isso durante 21 dias, depois você vai conseguir fazer de forma mais tranquila, sem sacrifício. E outra coisa importante para que você comece a colocar em prática hoje mesmo é tirar as suas crenças limitantes. Então, eu não consigo. Eu já tentei tantas vezes, não vou conseguir de novo. Ninguém me apoia. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Então, se você tirar os obstáculos
e começar a colocar mais fé, digamos assim, acreditar mais em você, se dar uma chance, isso aí vai fazer toda a diferença. É importante que você não desista daquilo que você precisa fazer. Então, as pessoas podem até não acreditar, mas que vai dar certo, que você vai conseguir emagrecer, mas você não pode desistir de você mesma. Então, foca nisso. Foca que vai dar certo e foca que você não pode desistir da sua qualidade de vida. Então, tenta começar hoje mesmo, fazendo aquilo que for possível, seja dormir mais cedo, seja tomando mais água, seja mudando alguns alimentos que você já sabe que você pode mudar, que é mais saudável. Sempre também tente mudar por aquilo que você já come, que já é mais saudável. Por exemplo, não adianta você dizer que a partir de amanhã você vai começar a comer kiwi, morango, se você nem gosta e que é caro. Mais caro em algumas regiões do que a banana e a maçã, por exemplo. Então você vai procurar sempre uma alimentação que seja mais em conta, que seja saudável, mas que você já coma. Então, quais são as frutas que eu já consumo? Você vai pensar aí agora. Faz uma listinha dessas frutas que você já consome e começa a investir nessas frutas. Como eu posso comer essas frutas mais vezes? Na hora do lanche, meu jantar vai ser mais leve, vou comer frutas, ou vou tomar um suco à noite, vou fazer um shake no liquidificador que é mais rápido. Então, sempre aproveita aquilo que você tem na sua região e aquilo que você já gosta de comer. Muitas vezes a gente começa a fazer uma reeducação alimentar e para por quê? Recebe orientações de alimentos que vai ser muito difícil colocar em prática. São alimentos que eu não gosto de comer, são alimentos que é difícil de encontrar na minha região e são caros. Então eu vou pensando logo nesses aspectos e desisto. Às vezes até compro os alimentos, mas na prática não coloco no meu cardápio. Então é importante você começar por aquilo que você gosta. A mesma coisa em relação às verduras. Não adianta eu passar uma verdura que você já me falou que você não gosta. Então, digamos que você só gosta de, por exemplo, alface e pepino. Vamos dar um exemplo. E aí você começa por essas verduras. Então, sempre que possível, você vai colocar essas verduras na tua alimentação. Seja numa sopa, seja numa salada, seja num tempero de alguma carne, de algum assado, seja no caldo, seja no suco, seja no shake. Então, priorize começar por onde é mais fácil. E o que é mais fácil? Aquilo que você já se alimenta e aquilo que você já sabe que é saudável. Então, comece dessa forma, que aos poucos o seu paladar ele vai mudar e você vai começar a comer outros alimentos que até então você não conhecia ou que você não sabe preparar ou que você diz que não gosta. Mas com o tempo você vai começar a colocar em prática. Tem uma amiga minha que ela começou o processo de emagrecimento e ela diz que quando olha um prato de salada, ela diz que é um milagre. Um prato de salada para ela é um milagre. Por quê? Ela disse que no início da reeducação alimentar dela, quando ela decidiu perder peso, que realmente ela estava precisando bastante, ela não comia verduras. Só comia verduras se fosse na sopa ou no feijão, só. Mas salada na hora do almoço, ou almoçar um prato de salada, isso é surreal. Ela não conseguia de forma alguma. E aí ela foi começando, insistindo, começando aos pouquinhos, devagar, introduzindo aos poucos, junto com a refeição na hora do almoço. E hoje em dia, muitas vezes, ela não come o feijão e o arroz e troca o arroz e o feijão por um prato de saladas com algumas fontes de proteína. E ali ela tem todos os nutrientes necessários para a refeição do almoço. Então, sempre que ela vê um prato de salada, hoje em dia ela diz que é um milagre. Mas esse milagre, ele não acontece do dia para a noite. Ela insistiu, ela acreditou que dava certo, ela foi colocando na boca e foi mudando a mentalidade em relação àquele alimento, àquele paladar, colocando na mente que pode não ser tão gostoso, mas é saudável e vai me fazer bem, vai me trazer benefícios. E aos pouquinhos ela foi introduzindo e hoje ela come salada de forma bem natural, sem fazer careta, sem achar ruim e de fato achando até gostoso. Então, essa mudança de mentalidade, ela é construída gradativamente, certo? Então, é importante você ter esse pensamento e você ir mudando aos pouquinhos. É importante também, como estamos comentando sobre a questão de
reeducação alimentar, que não tem nada a ver com o passar fome, né? O emagrecimento com passar fome, é importante que você fracione as suas refeições. Que você faça algumas refeições durante o dia, mas que você também dê intervalo para que o seu organismo ele faça a digestão de uma refeição para outra. Então, normalmente na reeducação alimentar, com o nosso acompanhamento, a gente tem 4 refeições e a gente coloca intervalo de 4 horas entre uma refeição e outra. Além das refeições serem leves, elas são nutritivas, a pessoa não passa fome, porém muitas pessoas acreditam que se alimentando de frutas, se alimentando de verduras, entre outros alimentos que orientamos, a pessoa está passando fome. Mas não, a pessoa vai estar nutrida, vai estar alimentada e vai estar fazendo com que o seu corpo ele entenda que se ele precisar de mais energia, ele vai quebrar aquela gordurinha que está na barriga acumulada, transformando em energia e dessa forma vai ter o emagrecimento. Então é importante você entender que o que é importante não é a quantidade do alimento, mas sim a qualidade. Eu posso substituir o pãozinho de manhã, por exemplo, por uma fruta, por uma água de coco, por um suco verde. Vou estar mais alimentado, mais nutrido e vai estar colaborando com o meu processo de emagrecimento. Então, o que vai diferenciar aí não é passar fome ou não passar fome, mas sim as escolhas que eu estou fazendo dentro das minhas refeições para que esse emagrecimento ele venha ou não. Existem alguns alimentos que eles vão ajudar a acelerar o meu metabolismo e ajudar no emagrecimento. Já existem outros que vão me ajudar a ter mais vontade de comer, não vai me dar saciedade e vai estar rico em alguns componentes que vão fazer com que eu retenha mais líquido e que eu ganhe mais peso a longo prazo. Então, é importante você ter um acompanhamento com um profissional de qualidade para que ele te oriente justamente nessas escolhas. E o que é engraçado é que, além de você não passar fome, você começa nesse processo de reeducação, você começa a ter uma relação melhor com a alimentação. De fato, você começa a entender que as suas emoções elas não podem e não devem ser descontadas no alimento. Que o alimento ele foi feito para nutrir o teu organismo, para que seu corpo funcione na sua melhor forma, para trazer os resultados que você precisa, seja no lazer, seja no seu trabalho, seja nas suas funções de forma em geral, e que você vá envelhecendo com qualidade de vida. Então, esse é o objetivo da alimentação, da refeição. Então, tira essa questão aí de perder peso, tem a ver com passar fome. Não, você não precisa passar fome. Você só precisa melhorar a sua relação com a comida e escolher melhores os alimentos. E é interessante também a gente falar que uma pesquisa feita pelo IBGE fala que daqui a alguns anos, né, no ano de 2030, a previsão é que 68% da população esteja obesa. Gente, é muita coisa. 68% da população é muita gente. Mas isso é uma estatística. De acordo com os hábitos alimentares, o estilo de vida que as pessoas estão tendo hoje, essa pesquisa faz esse prognóstico daqui a alguns anos. Então, se continuar do jeito que está hoje, daqui a alguns anos vamos ter mais de 50% da população, né, 68% da população acima do peso. Porém, isso é uma estatística, e a estatística é uma previsão. Então, se você precisa e deseja mudar essa previsão, se você que está assistindo esse vídeo agora também está precisando melhorar os seus hábitos alimentares, mesmo estando só um pouquinho acima do peso, não estando obeso, você precisa trabalhar a partir de hoje, começar a colocar em prática a partir de hoje, para que quando chegarmos em 2030, não possamos colocar em prática a realidade dessa pesquisa, que, consequentemente, poucas pessoas estejam obesas. Esse é o nosso objetivo com a nossa divulgação do nosso conhecimento, que ajude você e que você compartilhe essa informação com outras pessoas, para que cada vez possamos ajudar um número maior de pessoas e que cada vez mais possamos ter menos pessoas doentes e menos pessoas obesas. Também a pesquisa relata que 1 a cada 4 pessoas ela está obesa ou acima do peso. Então, digamos que você tem aí mais 3 colegas. Você e mais 3 colegas. Um dentre de vocês, ou você ou um desses aqui, vai estar obeso ou acima do peso. Minha gente, é muita coisa.
Então, a população, ela está adoecida. E sabemos que a obesidade, ela traz outras doenças, né? Inclusive, quando chegou a pandemia, eu trabalhava também na área de epidemiologia do serviço onde eu trabalho, e eu observei algo que eu sempre falava antes. Gente, a obesidade é doença. A obesidade é doença. A obesidade traz risco de ter outras doenças. E as pessoas diziam: ah, isso é balela. Ah, eu estou acima do peso, mas meus exames laboratoriais estão normais. Então, isso é o que importa. E aí, quando chegou a pandemia, chegou uma ficha de notificação, chamada ficha de notificação, onde ali a gente coloca os casos suspeitos ou os casos confirmados de determinada doença. Especificamente, que eu estou falando nesse momento, a ficha que eu estou falando é de Covid-19. E aí, quando essa ficha chegou para mim, que eu observei, dentro da ficha tem uma parte que diz assim: fatores de risco. Dentre os fatores de risco para a pessoa ter o Covid-19, tinha lá obesidade. As outras fichas de notificações nunca tinha esse termo obesidade. Sempre eram doenças respiratórias, tinha doenças renais, problemas cardíacos, coisas desse tipo. Mas nunca tinha obesidade como fator de risco para aquela determinada doença. E dessa vez, nessa ficha específica para a notificação de Covid-19, tinha lá como fator de risco obesidade. Quando eu olhei, eu falei para minha chefe: aqui, ó, tá vendo? Eu não disse que a obesidade é fator de risco para a doença? Agora o pessoal já está começando a ver a obesidade com outros olhos e perceber, sim, que as pessoas que estão obesas, elas estão suscetíveis não só a ter Covid-19, mas sim a ter outras doenças, como doenças cerebrais, doenças cardiovasculares. São pessoas que estão mais suscetíveis a ter doenças psicológicas, por não terem uma autoestima, por terem problemas aí com o espelho, por não conseguir comprar uma roupa e sentir bem dentro daquela roupa, por não querer ir para uma festa porque as pessoas vão olhar de forma diferente, por entrar no ônibus e não conseguir passar na catraca do ônibus porque está muito acima do peso, ou alguém que não quer sentar do seu lado porque você ocupa muito espaço naquela cadeira. Então são N problemas, não só de autoestima, emocionais, mas físicos, que a obesidade ela traz para as pessoas a curto e a longo prazo. Então, se você deseja mudar essa realidade, se você deseja colaborar conosco para mudar essa estatística do IBGE, para que no ano de 2030 não esteja tantas pessoas acima do peso ou obesas, você precisa fazer essa mudança a partir de agora. Não só você, mas com o seu exemplo influenciar todos que estão à sua volta. Porque melhor do que falarmos é fazermos e sermos exemplos para outras pessoas. E as pessoas, ao verem a nossa melhora, a nossa qualidade de vida, elas também vão perguntar: o que é que você está fazendo para melhorar? Menina, tu tá mais bonita. Menino, tu tá mais forte, mais saudável, nunca mais adoecesse. O que é que tu estás fazendo? E ele vai querer saber essa receitinha aí que você está fazendo, está dando certo, e ele vai querer também. Então, essa é a nossa proposta. Então, continua se cuidando, porque você sabe, se cuida que a vida muda, e isso vai fazer total diferença na tua vida e também na vida de todos que estão ao teu redor.